Visto negado. Estou falando do visto americano. Quem aí já teve aquela péssima sensação de ter um visto negado, sabe como que é frustrante, vem o sentimento de raiva, depois você fica triste, mas calma que se você já teve visto negado ou está planejando tirar o seu visto pela primeira vez, no vídeo de hoje a gente vai te dar dicas preciosas de como que você faz para se preparar nesse processo. Eu estou aqui com uma convidada super especial, que é a Lucy, especialista nesse assunto, então fica ligado aí, tá? Que vai te dar dicas valiosas nesse processo. Se você não me conhece e está chegando aqui pela primeira vez, o meu nome é Bruno, aqui no canal eu dou dicas de planejamento de viagem e hoje a gente vai falar sobre como tirar o visto americano. E caso você já tenha o visto negado, como é que você faz para reverter essa situação. Então seja muito bem-vinda, Lucy, aqui pela primeira vez no canal, especialista nesse assunto. Conte aí um pouquinho sobre a sua experiência, sobre o seu trabalho, como é que funciona. Oi, meu nome é Lucy, muito obrigada, Bruno, pela oportunidade de estar aqui. Estou no turismo há 15 anos e há 12 anos sendo especialista de visto americano, certo? Ao longo do vídeo eu vou passar para vocês as principais dicas de como se comportar, de como se vestir. Vou dar todas as dicas a vocês do que responder lá. Preciso saber todo o seu perfil para você, quando chegar lá, só confirmar o que está de fato no DS-160, para ser bem mais fácil e bem mais rápido a entrevista. Já tenho mais de 3 mil vistos aprovados, graças a Deus. Tenho uma porcentagem muito boa de aprovação de 90%. Atendo todo o Brasil também, se você não é aqui de João Pessoa, mas a gente tem também gente de fora. Tem outros estados que também tem consulado americano que faz todo o atendimento. Vai ser muito bacana esse bate-papo, vai ser enriquecedor, né? Dicas valiosas, e ela estava falando que a taxa de aprovação dos processos que ela faz são cerca de 90%. E aqui eu queria dar uma curiosidade. Cerca de 25% dos vistos que são aplicados lá no consulado americano são negados. Parece muito, mas eu gosto de olhar do lado oposto, né? Que 75% dos vistos são aprovados e com a Lucy maior ainda, né? 90% a taxa de aprovação dela, e é nessa estatística que a gente vai focar. E tem, gente, como a gente aumentar muito as nossas chances de fazer o visto ser aprovado, preenchendo o formulário DS-160, né, que é o formulário que vai embasar o agente consular na hora de avaliar o seu caso, né, do seu visto. É um formulário bastante extenso. E aí, eu queria te perguntar, Lucy, como que é o processo de obtenção do visto? Como que a gente inicia? Né? É online, é presencial? Como que eu tenho que fazer entrevista? Explica pra gente um pouquinho desse processo. Ótima pergunta. Assim que o cliente entra em contato conosco, a gente vai montar todo o perfil deles para saber em questão de renda, de comprovação de renda, da questão do estudo, certo? Então a gente vai montar todo o perfil, se tem filho, se não tem filho, se é casado, se é solteiro, certo? E aí o primeiro passo que a gente vai, depois de montar todo o perfil do cliente, é para o formulário DS-160, que é o B1-B2, que é de turismo e negócios, certo? Ele é todo preenchido online, não tem nada presencial nessa parte, certo? A gente faz a questão do formulário DS-160 quando é feito conosco, que a gente faz toda a assessoria, então o cliente não precisa se preocupar com essa parte, certo? Depois de todo o formulário pronto, que é o DS-160, o B1-B2, que é de turismo e negócios, a gente vai para a parte do pagamento, que é para fazer o agendamento, certo? E aí, dependendo de onde seja o estado, que fica mais próximo de onde o cliente mora, aqui no Nordeste, a gente atende Recife, tem outros locais de fora, a gente vai direcionar onde é que fica mais próximo para o cliente ir para a entrevista, porque realmente, quando é primeira solicitação, precisa de entrevista. Bacana, gente. E é importante dizer que, caso o seu visto seja negado, você não tem como recorrer dessa decisão. Ela é irrevogável. Porém, a parte boa é que você pode aplicar para o visto quantas vezes forem necessárias até que você tenha o seu visto aprovado. O melhor dos mundos é ter o visto aprovado logo na nossa primeira entrevista, né? E por isso essa assessoria é tão importante de fazer já da maneira certa, né? Porque reaplicar vai ser um retrabalho, um custo adicional, né? A taxa para tirar o visto está em torno de R$ 1.090, não é isso, Luz? Isso. Então, além do dispêndio de dinheiro que você vai ter, depois, né, você vai ter que comprovar de alguma forma o que mudou da situação anterior para você agora estar aplicando novamente, da gente aprovar esse visto para você. Então, fazer da maneira certa da primeira vez é o melhor cenário, e é nisso que a gente vai focar hoje. E lembrando que o DS-160 é o principal documento que você vai fornecer ali para o agente consular para dar subsídio, para ele traçar o seu perfil, identificar se você tem a sua intenção de viagem. Ele vai tentar, na verdade, no formulário,
comprovar os seus vínculos com o Brasil, sejam econômicos, familiares, patrimonial, de tal forma que esses vínculos comprovem que você tem interesse em retornar ao Brasil e não imigrar ilegalmente. Então, são muitas perguntas que são feitas ali para que dê esse subsídio ao agente consular. Outro ponto importante é que são centenas de entrevistas que são feitas diariamente. Então, imagina assim, um monte de gente para fazer a entrevista naquele dia. O tempo que você vai ter ali da entrevista é muito curto, em média de 2 a 3 minutos. Então, na hora da entrevista, mais tarde a gente vai falar um pouquinho sobre isso, é importantíssimo que você utilize esse tempo de forma estratégica, seja objetivo, mas de tal forma que você consiga sanar qualquer tipo de dúvida que o agente consular tenha ali em relação a algum preenchimento no formulário, alguma pergunta que não ficou muito bem esclarecida, que ele pode tentar tirar ali, e você saber responder isso da forma adequada para aumentar as suas chances de aprovação. E aí, gente, esse DS-160, esse formulário tão importante, né, que tem diversas perguntas, tem que ser preenchido com muito critério, tá? Porque uma perguntinha que você responde mal feita ali pode ser suficiente para você ter o seu visto negado. Você pode preencher esse documento sozinho, tá? Você pode fazer esse processo online ou ter um especialista como a Lucy para te auxiliar nisso. Então, eu queria que você nos desse aí algumas orientações de como fazer esse preenchimento da melhor forma possível. Isso, Bruno, do jeito que você falou. Qualquer pessoa pode preencher o formulário, certo? Só que a gente, como é especialista, a gente vai responder da melhor forma possível, para quando você chegar lá na entrevista, já ir responder só os pontos principais, que a gente vai te passar todas as dicas das perguntas que serão feitas lá, certo? Como já tem vários casos de visto que vieram negado pra gente e a gente conseguiu reverter, a gente consegue dar dicas, como a gente já sabe que porcentagem de que pode aumentar, da questão da sua renda, de tempo se você é empresário, de tempo de empresa, que vai ter um tempo a mais, que vai ser melhor para a sua entrevista ser aprovada, se você é servidor público, se você já conhecer algum país. Então a gente vai traçar o seu perfil, certo? Para que a gente venha reverter essa situação de visto negado. Como já teve clientes que vieram para a gente, que fez o seu próprio processo e que, por conta de uma pergunta mal respondida, o seu visto veio ser negado. Então, a gente tenta reverter essa situação, aumentando as suas possibilidades para que seu visto venha a ser aprovado. Bacana. E me conta uma coisa, no caso de visto negado, quanto tempo depois eu posso reaplicar? Eu já posso, em seguida, fazer isso? Tem um tempo mínimo? Qual que é a recomendação? Não tem prazo mínimo. No outro dia você já pode solicitar. Porém, se seu visto já foi negado em tão pouco tempo, se você não mudar nada no seu formulário, então vai ser dinheiro jogado fora. Então, o que a gente pode fazer, que a gente pode dar de dica para o cliente? Em fazer uma viagem internacional, mesmo que seja aqui para a América do Sul, mas que tenha seu passaporte carimbado, certo? Então, assim, você fazendo essa viagem internacional ou conseguindo uma renda extra para que venha comprovar. Então, a gente pode reverter a situação dessa forma. Você pode solicitar no outro dia, não tem problema. Mas, se você não mudar nada do seu formulário, lá o agente consular vai perguntar o que foi que mudou da semana passada para hoje, entendeu? Então, assim, tem que ter muito cuidado com esse processo, saber o que responder, principalmente no formulário, que é o crucial. 80% vai estar ali no formulário, se você confirmar tudo que tiver lá, não tem como ter erro. Bacana, já entendemos então como que funciona o processo para a gente iniciar a obtenção do visto americano. É um processo online, a gente faz ali no site do consulado americano. A primeira etapa é o preenchimento do DS-160, que é esse formulário que vão ter perguntas que vão traçar o seu perfil. E ali a gente tem que provar o máximo possível de vínculos que a gente tem no nosso país, seja econômico, financeiro, patrimonial, familiar, para que dê indícios ao agente consular de que nós não temos intenção de imigrar. E aí, a gente segue agora para a parte de entrevista. Lucy, como que você orienta que as pessoas se portem no momento da entrevista? Ótimo, ótima pergunta, Bruno. Na questão de quando você chega para a entrevista, como o Bruno falou, é super rápido, é de 2 a 3 minutos, lá é super rápido. Então, você tem que responder de forma certeira. As principais perguntas que eles vão fazer: para onde você vai? Você pode dar a sugestão que vai para Orlando, que no caso é uma previsão que a gente já bota no formulário, que é a previsão que você vai para Orlando, que pretende passar 7 dias, com quem você vai, que no caso você pode ir com um amigo, pode ir com o seu marido, com seus filhos, certo? No momento da entrevista ele vai perguntar se você é casado, se você é solteiro, se você tem filhos, com quem você trabalha.
se você está estudando, se você não está. Então, o máximo de vínculo possível que você tiver no Brasil que possa comprovar, vai ser ótimo para o agente consular lá dar a sua aprovação, certo? Que o básico vai ser esse. Para onde você vai, com quem você trabalha, a sua renda, certo? Se você tem filho, se você não tem. Então, assim, tudo vai contar lá na hora da entrevista. E é engraçado, gente, que toda vez que algum amigo meu, familiar, vai fazer esse processo de obtenção do visto, me perguntam, pedem dicas pra mim, porque eu já tive uns 6 ou 7 vistos americanos. Hoje é mais fácil porque os vistos duram 10 anos e você pode renová-los, e na renovação você não precisa mais passar pela entrevista. Você preenche o formulário DS-160, paga a taxa ali e renova o visto, é muito mais tranquilo. Mas antigamente, para cada viagem que a gente fazia, precisava tirar um visto novo. Então eu tive muitos vistos antigos, fiz muitas entrevistas, e a gente estava falando, né, sobre o tempo da entrevista, né? É muito pouco tempo, de 2 a 3 minutos. Então o que eu sempre falo para meus amigos ou para quem me pede esse conselho? Seja objetivo, responda o que for perguntado, porém de forma estratégica, intencional e assertiva. Eu vou dar alguns exemplos de perguntas que já foram feitas para mim e as maneiras que eu respondi para vocês tentarem identificar como que eu consigo, através da minha resposta, ser objetivo, usar um tempo pequeno, porém deixar claro para o agente, o consular ali, de que não reste mais dúvidas, que ele elimine aquela objeção que talvez ele tenha criado sobre a minha pessoa. Então, um dos casos que eu tive foi quando eu tirei um visto. Na época eu estava estudando, estava na faculdade, e eu ia fazer uma viagem em abril. E aí ele me perguntou, nossa, mas você vai viajar em abril? Por quê? E aí ele queria saber nada mais que abril é o período de escola, ano letivo, estaria em aulas, como que uma pessoa vai tirar férias em abril se eu estou estudando? Então já estava entrando em contradição ali se eu era estudante. Na hora eu respondi, olha, eu estou no meu último ano de faculdade, já terminei, eliminei todos os meus créditos, eu não tenho mais aulas, estou fazendo só meu trabalho de conclusão de curso e já negociei com a minha orientadora que eu vou tirar esse período, mas vou retornar ao Brasil para concluir o trabalho e fazer a minha graduação. 30 segundos ou até menos que isso eu consegui reafirmar ali a objeção que ele tinha sobre mim, né, que de fato eu estava viajando no período escolar, mas eu justifiquei, falando que eu não tinha mais aulas e que já estava negociado. E mais do que isso, eu reafirmei para ele que eu tenho que voltar para terminar meu trabalho de conclusão de curso da faculdade e ainda fazer a minha graduação, que eu teria que estar presencial. Entende como que estrategicamente ali eu tirei a objeção completamente do agente consular, reafirmando o vínculo que eu tenho com a minha faculdade, que eu preciso voltar para formar? Então é isso que você tem que ser rápido ali na hora da pergunta para eliminar essa objeção. Você estava falando, né, na hora do formulário, muita gente vai para Orlando, vai para Disney. E aí perguntas que podem te colocar em contradição são com relação ao custo de uma viagem, por exemplo. Eles te perguntar quanto que você está planejando para fazer essa viagem que você tem de uma semana para Disney. E aí, gente, se você responde, sei lá, que você está levando R$5.000, R$7.000, claramente ali você vai mostrar que essa não é a sua real intenção de viagem, porque é uma viagem para Disney, se você fez o mínimo de planejamento, sabe como custa muito mais do que isso, né? Só os ingressos dos parques ali, você vai gastar R$5.000, fora hospedagem, a passagem, o transporte, a alimentação, então é um custo muito maior. Então, você teria que responder, sei lá, 15 mil, 20 mil reais. Olha, eu estou aqui, inclusive, com uma conta poupança que eu estou fazendo para essa viagem, e aí, se você quiser ver, eu te mostro aqui meu extrato. Você nem precisa mostrar o extrato para ele, mas mostre que você está condizente com o custo de uma viagem para os Estados Unidos, que não é barato, que você já está poupando esses recursos e que, caso seja necessário comprovar, você está com o documento ali. Vê a diferença? Rapidamente você nega a objeção ali do agente consular. E por último, uma última entrevista que eu fiz na época era um intercâmbio que eu estava fazendo, e eu estava indo para o Maine, que é um estado que fica no nordeste dos Estados Unidos, fronteira com o Canadá. E aí eu estava fazendo a entrevista ali e me perguntou, nossa, você vai para o Maine, está preparado para comer lagosta? Alguma coisa nesse sentido. E aí qualquer pessoa pode achar super estranho alguma pessoa solicitando um visto e o cara me perguntar sobre lagosta. Rapidamente eu entendi o que ele estava querendo dizer, que acontece? O Maine é o maior produtor de lagosta dos Estados Unidos. Ele estava querendo saber ali se eu tinha estudado o mínimo sobre o local que eu estava indo, porque o estado é conhecido pela lagosta. Então, rapidamente eu entendi o que ele estava querendo dizer. Falei, olha, eu nunca comi lagosta, mas não vejo a hora de experimentar a melhor lagosta do mundo.
Ou seja, eu não só entendi o que ele estava querendo fazer comigo para saber se eu estava conhecendo realmente o local que eu estava indo, como ainda joguei com ele, né? Fiz uma piadinha falando que eu quero conhecer a melhor lagosta do mundo, que é a que eles oferecem lá. Então é muito importante esse estudo, é muito comum, gente. Eu já viajei assim para vários países do mundo. As entrevistas, não só no consulado do americano, né, que é para tirar visto, mas outras imigrações, na Europa, por exemplo, que você faz a entrevista lá na hora, né, no momento da imigração, é muito comum as pessoas chegarem e não saberem o mínimo do destino, te perguntarem que você, por exemplo, aconteceu para mim para Londres, onde você está indo, quais lugares você vai visitar, e a pessoa não saber os pontos turísticos, né? Você vai para Londres, eu quero visitar o London Eye, eu quero conhecer o palácio, a igreja, não sei. E você nomear todos esses pontos é fundamental. Isso mostra que você estudou, né, o local que você está indo. Ninguém vai para os Estados Unidos da noite para o dia. Existe um planejamento. Então, estudar um pouquinho sobre o seu destino, a sua intenção de viagem, é fundamental para aumentar essa sua chance de aprovação também. Bom, acho que a gente já deu bastante dicas aqui. Queria passar a bola aqui para a Lúcia. Queria ver se ela quer complementar com alguma informação que ela acha relevante e como que a gente faz para entrar em contato com você, caso queira sua assessoria aí para já preencher da maneira certa e ter seu visto aprovado. Ótimo, Bruno. Muito obrigada, primeiramente, pela disponibilidade em estar aqui no seu canal hoje, certo? Quero complementar que, se você não tem renda comprovada, a gente pode montar uma estratégia para você. Se você, há quanto tempo de empresa, se você é servidor público, a gente quer saber mais ou menos como é que vai ser para a gente montar o seu perfil, se você vai viajar com alguém. Então, quando você chegar até mim, eu vou montar o seu perfil para a gente montar da melhor forma possível para que venha até um sonhado aprovação. Mesmo se você já teve visto negado, venha até mim que a gente vai conversar para a gente montar da melhor forma possível para que venha essa tão sonhada aprovação, certo? E se quiser falar comigo, entre nesse link aqui de Bruno, certo? Que a gente vai dar um descontinho especial, principalmente esse mês de novembro, na Black November, certo? Do meu amigo Bruno. Muito obrigada mais uma vez, Bruno, pela oportunidade. E é só apertar aqui no link, certo? Perfeito, eu que agradeço a disponibilidade, todas as dicas passadas aqui. Para mim e para os meus seguidores é muito valiosa essa informação. Então já sabem, gente, na descrição do vídeo a gente deixou o link para entrar em contato com eles. Seguidor vai com o Bruno, avisa lá que veio do canal que tem um desconto especial, tá? Se gostou das informações do vídeo de hoje, eu peço para deixar seu like, inscreva-se aqui no canal, a gente tem um conteúdo completo aqui com várias dicas de viagem no Brasil e no mundo, inclusive lá nos Estados Unidos, você que está tirando seu visto, a gente tem conteúdo de Disney, de Orlando, de Nova York, dá uma olhada aí no canal que tem bastante conteúdo bacana. Então eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.